O Senado concluiu hoje a tramitação da PEC do teto de gastos. Em uma sessão com alguns momentos de tumulto e discussões, o plenário encerrou o segundo turno e, como já era esperado, o governo venceu com facilidade a batalha contra a oposição. O placar final foi de 53 votos a favor da PEC e 19 contrários, aliás, 16 contrários. A sessão do plenário no Senado teve alguns momentos de debate forte entre os senadores que defendem a PEC e os que são contra a medida. Eu estava ausente aqui. A ata registrará a manifestação. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Humberto Costa, com a palavra. Senhor presidente, eu estava com a palavra, senhor presidente. Eu estava com a palavra. Senador Otto Alencar. Logo no começo dos trabalhos, Lindenberg Farias, do PT do Rio, foi duro ao criticar Renan Calheiros, presidente do Senado. O petista acusou Renan de trabalhar em favor de interesses que não representam o parlamento. Acho que o que aconteceu semana passada aqui foi gravíssimo. Teve uma decisão do ministro Marco Aurélio que Vossa Excelência a mesa não cumpriu. E a volta foi pior ainda. Foi o senhor rasgou a Constituição, rasgou o regimento. É como se dissesse, se eu descumprir uma decisão do Supremo, Senador imagina do parlamento, imagina a posição da oposição. Nós não podemos derivar, não houve descumprimento de decisão. A decisão final foi do Supremo, do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Aí o senhor volta aqui... Não fui eu quem descumpriu, quem não aceitou foi a mesa não aceitou, a mesa não aceitou. Aí o senhor volta aqui e rasga o regimento na nossa cara, atropela a oposição. Vossa Excelência sentiu como forte? Ou devedor da decisão do Supremo? Porque Vossa Excelência só está sentado nessa mesa para votar a PEC 55. Porque se não fosse isso, Vossa Excelência não estaria aí. Eu dei uma entrevista para o Estadão dizendo que nesse episódio só houve um perdedor. Humildemente, eu confesso, fui eu. Eu é que perdi porque fiquei exposto, recebi pré-julgamento, sofri, minha família sofreu. Só há um derrotado nesse episódio. O derrotado é o povo, porque Vossa Excelência só está aí por causa da PEC 55, senhor presidente. Senhor presidente. E eu quero aqui trazer esse tom de discurso nosso, porque é esse sentimento que nos tem no momento. Revolta pelo que Vossa Excelência fez na quinta-feira passada. Eu quero só comunicar a Vossa Excelência que eu hoje rezei também muito para não aceitar a provocação. Mas as argumentações dos opositores do governo não foram suficientes para convencer os aliados de Michel Temer. 60% da população é contra essa PEC, os mais pobres e os jovens, porque sabe que vamos tirar direitos futuros e dos mais pobres nós estamos tirando com essa PEC as questões essenciais, a assistência social que nós temos no país. Nem mesmo a última tentativa de Vanessa Graziotin, do Supremo, surtiu efeito. A senadora pediu que a sessão fosse suspensa, mas o ministro Luiz Roberto Barroso não aceitou o pedido. Renan Calheiros teve o prazer de anunciar a decisão do ministro. Queria comunicar aos senadores, primeiro, de que o ministro Luiz Roberto Barroso acaba de indeferir liminar pedida pela senadora Vanessa Graziotin e pela senadora Gleice Hoffmann, de suspensão da sessão que apreciava esta PEC. Depois de todos os desentendimentos, o texto base do governo foi aprovado com ampla margem de vantagem. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 53, não 16. Está aprovado. Nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado o texto base. A matéria vai à promulgação. A proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto de gastos para o governo nos próximos 20 anos, está agora pronta para ser promulgada e virar lei. Sobre esse assunto a gente discute mais um pouco aqui dentro do estúdio. Quero primeiro estender aqui o boa noite ao Dori Bucô. Dori, obrigado, viu, pela companhia mais uma vez. Boa noite. E ao professor Afonso Pola, sociólogo. Pola, obrigado pela companhia outra vez. Eu aqui agradeço o convite. A gente tem várias coisas que a gente pode abordar a respeito dessa tramitação da PEC, mas vamos começar por uma delas, que é a desaprovação popular contra a medida. O Datafolha publicou hoje, dia da segunda votação, uma amostragem revelando aí que boa parte da população é contrária. Fora isso, a gente viu aí ao longo de várias semanas
ocupações nas escolas, de protestos contra a PEC. A gente viu também protestos populares nas ruas, como hoje está acontecendo ainda em 14 cidades, pelo menos, protestos, inclusive alguns deles violentos contra a aprovação da PEC. Apesar de tudo isso, o Congresso foi firme em seguir a orientação do governo de Michel Temer e aprovou, portanto, a PEC do teto de gastos, que vai limitar os gastos do governo por um período de 20 anos. Isso só vai poder ser revisto daqui a 10 anos. O que isso representa? Porque, para a economia, dizem os defensores, isso vai ser muito bom. Os detratores da PEC dizem que isso não vai resolver o problema, não vai ajudar e, ao contrário, vai piorar o lado social do governo. Bom, eu acho que, primeiro, é preciso concordar, eu acho que existe uma concordância de que as contas no Brasil hoje elas apresentam um desequilíbrio e esse desequilíbrio ele precisa ser enfrentado, né? Isso eu acho que é uma concordância, eu acho que não tem ninguém que discorda disso. Em segundo lugar, não existe só um caminho para você enfrentar os problemas, né? E a equipe econômica do presidente Temer escolheu como caminho essa proposta, que ela é uma proposta muito dura, né? E apostou todas as fichas nela. Inclusive, para o presidente Temer, a aprovação dessa PEC ela está funcionando como uma tábua de salvação em função de todas as revelações e das delações premiadas da Odebrecht, né? Agora, eu acho que é um momento da sociedade ela começar a refletir algumas outras questões. O déficit das contas públicas anunciado esse ano, ele chega em 170 bilhões de reais, né? Um valor considerável, né? Mas, se nós pegarmos só 2 dados, por exemplo, as 500 maiores empresas devedoras de imposto no Brasil, elas devem 400 bilhões de reais. E isso representa 28% do total da dívida, ou seja, nós temos hoje 1 trilhão e 200 bilhões de reais de impostos que não foram recolhidos pelo governo, tá? Depois nós tivemos agora, recentemente, a repatriação daqueles dinheiros que estavam fora, em contas no exterior, e não legalizados. Nós repatriamos 50 bilhões de reais, e é 30% do valor que está lá fora, porque era 15% de multa e 15% de imposto. Só aí nós temos uma quantidade de dinheiro suficiente para recompor as contas do país, sem que a sociedade tivesse que fazer grandes sacrifícios. Qual que é o grande problema dessa PEC, né? Obviamente que ninguém tem bola de cristal para determinar, vai ser assim ou vai ser daquele jeito. Mas as pessoas que atuam na área de saúde, na área de educação, por exemplo, elas estão questionando que o fato de você ter uma revisão só daqui a 10 anos, e pelo menos durante 10 anos você ter o aumento de investimento repondo só aquilo que a inflação corroeu, isso para um país que tem uma educação deficitária como a nossa e que tem uma estrutura de saúde caótica como a nossa, isso representa um dano para a sociedade muito grande. Não é à toa que 60% das pessoas estavam se posicionando contrário à PEC. E você citou, mais uma vez, educação e saúde, que no Congresso, ao longo de toda a batalha, foram os pontos mais tocados pela oposição, contrária a essa PEC. Mas, no final das contas, Paula, a Câmara não quis ouvir o que seriam a voz das ruas, o Senado também não, o governo também tem uma postura que é de fazer o que precisa ser feito, de acordo com a visão do governo, para estancar a crise, resolver o problema e fazer o país voltar a crescer. No fim das contas, parece que o clamor do povo não tem sido ouvido por nenhum lado, né? Não. E mais grave ainda, nós estamos vivendo um processo de crise institucional no país, uma crise grave, né? E o que nós temos hoje? Nós temos alguns poderes, um poder se segurando no outro, de costas para a sociedade. E isso é muito sério, porque para tomar uma decisão como essa, o debate ele deveria ser muito mais profundo, muito mais amplo e muito mais cauteloso, para que a sociedade como um todo tivesse clareza daquilo que estava sendo votado. Então, nós temos 60% das pessoas que são contrárias à PEC, uma boa parte até porque eu acho que tem uma dificuldade de entender o que é o significado. Exatamente. Só que isso daí traz para nós incertezas e inseguranças para os próximos 10 anos, pelo menos.